A Bíblia. Nós estamos concluindo este hino de adoração e exaltação a Deus. Efésios capítulo 1. Nós leremos o verso 13 e 14. Efésios capítulo 1, os versos 13 e 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito da promessa, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aqui a leitura das Escrituras. Vamos orar novamente, pedindo a Deus que fale aos nossos corações. Senhor bendito, nós ouvimos a Tua santa convocação e nos reunimos aqui nesta noite para adorar o Teu nome. Nós reconhecemos que somos pecadores. Diante da leitura da Tua lei, nos prostramos e clamamos a Tua misericórdia. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Por isso nos levantamos, ó Deus, com alegria em nossos corações para louvar o Teu santo nome. E agora, ó Deus, nós nos acalmamos e ficamos com os nossos ouvidos atentos para a pregação da Tua palavra. Fala, ó Deus, aos nossos corações, fala ao coração do Teu povo aqui presente. Usa o Teu servo, Senhor, para falar aos nossos corações e assim edificar o Teu povo aqui e para a glória do Teu santo nome. Que Ele seja fiel, ó Senhor, na exposição da Tua palavra, na entrega da mensagem que o Senhor deseja trazer aos nossos corações hoje. Nós clamamos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, antes de nós entrarmos propriamente no texto, eu queria tentar levar as nossas mentes para uma situação que, apesar de ser hipotética, nós aqui vivemos algo semelhante. Imagina você diante de uma nova pandemia, uma situação difícil, de grande contaminação, muitas pessoas morrendo, amigos, parentes, e você também está contaminado. Aí você se depara com alguém e essa pessoa diz: olha, eu já tive essa doença e me curei com aspirina. Talvez você fale assim: poxa, mas aspirina, por uma doença que tem assolado a humanidade, nenhum médico, nenhum cientista, nenhum pesquisador falou sobre isso. Mas você vai lá, resolve tomar uma simples aspirina e se vê livre dessa enfermidade. Você olha para o lado e vê seus pais, seus irmãos, seus filhos doentes, caminhando em direção à morte. Você olha para o outro lado, você vê o seu vizinho, seus amigos do trabalho, seus amigos da escola, da faculdade, contaminados, se preparando para morrer. O que você faz? Provavelmente você vai dizer: tome aspirina. Eu tomei e fui curado. Mas talvez você diga assim: não, aspirina é um remédio muito simples. Vão zombar da minha cara. Irmãos, apesar de ser uma história hipotética, é o que acontece com a gente. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, condenados ao inferno.
você estava indo em direção à condenação eterna. Cristo Jesus te resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E você olha para as pessoas que você diz que ama, pessoas que estão caminhando em direção ao inferno, e você se cala. Porque você tem medo, tem vergonha, acha que vão zombar de você. Ou diz, talvez na sua inocência, eu não sei falar do Evangelho, eu não tenho conhecimento, eu não tenho bagagem teológica para pregar o Evangelho. Graças a Deus que você não tem, porque você não vai salvar ninguém. É a aspirina, ou nesse caso, é o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, hoje nós chegamos ao terceiro sermão deste hino de louvor ao Deus Trino. Nós já vimos que Éfeso não era uma cidade pacata. Era a capital da Ásia Menor, a maior metrópole da Ásia, com uma população de aproximadamente 300 mil habitantes. Está quase 4 Araranguás. Ela era o centro do culto à deusa da fertilidade, Ártemis ou Diana. O seu templo, ali em Éfeso, era na ocasião considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Paulo, o autor dessa carta, preso em Roma, não se limita à sua cela, às suas algemas, mas usa da mais alta tecnologia que ele poderia usufruir na ocasião. Uma carta escrita de próprio punho. E escreve então a sua carta endereçada aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Imagina então o contraste deste povo lá nessa região. De um lado, uma cidade mergulhada na imoralidade, na idolatria, e um povo que Paulo havia conhecido na sua primeira passagem ali por Éfeso, em sua viagem missionária, onde ele passou um pouco tempo, você pode ler melhor em Atos capítulo 18. E depois ele volta, passa novamente em Éfeso, você pode ler Atos 19, e ali ele permanece por um tempo maior, pregando o Evangelho de Deus a este grupo e a toda a cidade, a ponto de fazer grande barulho e influenciar a cidade. Até aqui, meus irmãos, nós fomos conduzidos a contemplar as realidades mais sublimes da nossa salvação. No primeiro sermão, nos versículos de 3 a 6, nós elevamos a eternidade passada e bendizemos o nome de Deus Pai, por sua eleição soberana, pela predestinação em amor. No segundo sermão, na semana passada, nós lemos os versos de 7 a 12 e exultamos a obra do Filho, nosso Redentor, que nos comprou com o seu sangue, perdoou os nossos pecados e nos revelou que toda a história caminha para convergir nele. Agora, meus irmãos, nós voltamos os nossos olhos para os versos 13 e 14. Então, Paulo transita do decreto eterno de Deus Pai, a obra de Jesus Cristo, a obra histórica de Cristo nas nossas vidas, para a aplicação prática e imediata dessa salvação em nosso coração, pelo agir do Espírito Santo.
É a assinatura final de Deus no contrato inviolável da nossa redenção. Por isso, meus irmãos, eu convido você hoje a refletir um pouco, olhar para o texto bíblico sobre o tema Louvemos a Deus pela inviolável segurança do povo da aliança. Louvemos a Deus pela inviolável segurança do povo da aliança. E fazemos isso, meus irmãos, em primeiro lugar, contemplando como o Senhor nos chamou eficazmente para a união com Cristo Jesus através da instrumentalidade do Espírito Santo. Louvemos a Deus que nos chamou eficazmente para a união com Cristo através do Evangelho. Para isso, eu quero voltar um pouquinho o texto. No finalzinho do verso 12, o texto nos diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvides as palavras a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Meus irmãos, se nos versículos anteriores fomos constrangidos a contemplar as alturas eternas da eleição no Pai, a profundidade da redenção realizada pelo Filho na cruz, agora os versos 13 e 14 nos conduz de forma maravilhosa para a aplicação prática e imediata dessa salvação em nossa própria existência. O texto move da eternidade passada para a história, a realidade nossa em Jesus Cristo, para uma experiência imediata e a expectativa futura do crente. E a primeira grande realidade que nos salta aos olhos nesse texto, meus irmãos, é a soberania de Deus no chamado eficaz, que nos resgata da nossa miséria espiritual, dos nossos pecados e nos une vitalmente a Jesus Cristo através do Evangelho. E aí, para que nós possamos compreender a magnitude deste chamado, precisamos então olhar primeiro para a maravilhosa transição pactual que Paulo faz nesse texto. Observem atentamente a mudança pronominal que Paulo faz. No final do versículo de número 12, o apóstolo fala: nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Fazendo aqui uma referência aos crentes de origem judaica, que foram os primeiros depositários da nossa promessa messiânica. Mas, ao iniciar o versículo de número 13, foco da exposição de hoje, ele proclama com muito entusiasmo: em quem também vocês. Esse vocês são os efésios gentios, aqueles que outrora estavam longe, excluídos da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa. E é sob a ótica desta aliança da graça que Paulo está declarando que não há duas classes de povo de Deus, nem dois caminhos de salvação. Os gentios que outrora estavam sem esperança, como ele dirá no capítulo 2, verso 12, passam a participar do mesmo propósito que outrora somente os judeus participavam. O que o apóstolo quer dizer é que os efésios não devem nutrir dúvidas acerca de sua inclusão em todos os benefícios da graça de Deus que ele havia exposto até aqui. E que nós já vimos dos versos de 3 a 12. Meus irmãos, que consolo maravilhoso nós ouvirmos esta esperança em nós hoje.
Nós, que estávamos longe, fomos trazidos para dentro da aliança. A parede da separação caiu. Hoje podemos partilhar da mesma indivisível herança pactual em Cristo Jesus. Se hoje nós desfrutamos da comunhão com Deus, não é pelos nossos méritos, não é pela nossa inteligência, mas é porque Deus, em sua soberania e graça, nos buscou, nos chamou das trevas para a sua luz. A glória pertence somente a Ele. E por isso, então, meus irmãos, Paulo continua. Mas Deus não realiza essa maravilhosa graça de qualquer forma. Então a pergunta que nós precisamos fazer: como Deus realiza essa maravilhosa inclusão do povo ao pacto e à aliança? O texto nos dá a resposta através da instrumentalidade da palavra ouvida. Veja o que Paulo escreve: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Na economia de Deus, o chamado eficaz não ocorre por meio de instruções místicas ou revelações subjetivas, mas sim, única e exclusivamente pela proclamação da palavra fiel e audível. Palavra revelada a nós, a palavra de Deus, o evangelho que nos conduz a Cristo. Deus determinou salvar os seus eleitos por meio da loucura do evangelho, por meio da loucura da pregação. Ouvir as palavras é de importância vital para as nossas vidas, porque só pelo ouvir é que se chega ao conhecimento da verdade. Paulo vai falar isso lá em Romanos capítulo 10, verso 14. Essa verdade ecoa perfeitamente ao ensino do próprio apóstolo Paulo, também no capítulo 10 de Romanos, mais à frente no verso 16, onde ele declara que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. No entanto, meus irmãos, o púlpito reformado deve sempre alertar a congregação. Não basta ouvir superficialmente. Para muitas pessoas, talvez aqui muitos buscam uma palavra de conforto para suas vidas. Talvez muitos veem a pregação como uma canção agradável, como se estivesse sentindo coceira em seus ouvidos. Querem ter o seu ego acariciado, como o próprio Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4. Mas eles ouvem sem a compreensão em seus corações. Ouvir que salva, esse ouvir que nos salva, ele é operado exclusivamente pelo Espírito Santo, que abre o nosso entendimento, subjuga a rebeldia de um coração escravo do pecado. Em uma época como a nossa, em que vivemos seduzidos pelo entretenimento, pelo pragmatismo, assim como lá em Efésios, essa palavra nos convoca a valorizar a pregação da palavra da verdade. A fé salvadora não nasce de inovações humanas. Ninguém veio aqui para agradar o homem,
mas nós viemos aqui para agradar única e exclusivamente a Deus e ouvir a tua palavra que nos edifica e fortalece. Por isso, meus irmãos, exponha o seu coração à fiel e simples exposição das Escrituras. E Paulo então continua quando ele qualifica a mensagem ouvida pelos Efésios como o evangelho da vossa salvação. O evangelho não é um mero conselho que nós vamos dar às pessoas, um conselho moral, uma forma de viver politicamente correto. Não é uma filosofia, não é uma palavra de autoajuda, mas ele é o poder dinâmico e soberano do Deus vivo e verdadeiro para resgatar homens mortos em seus delitos e pecados. Há uma conexão que Paulo faz aqui, novamente com a carta aos Romanos, capítulo 1, verso 16, onde ele afirma categoricamente: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Portanto, meus irmãos, o evangelho da salvação, quando é aceito com fé genuína em Cristo Jesus, essas boas notícias trazem alegria ao nosso coração, pois é o poder de Deus para nos tirar do inferno e nos conduzir para a glória eterna. É o próprio Deus agindo por meio de sua palavra para justificar, santificar e finalmente glorificar o teu povo. Aqui, meus irmãos, vemos o processo inteiro da salvação ensinado nesses versículos. Ele mostra como um pecador torna-se santo. Ele ouve o evangelho da salvação, como Cristo morreu, como Cristo sofreu, como ele foi ressuscitado, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus e voltará para julgar vivos e mortos. É Cristo, é o Cristo crucificado, proclamado aos ouvidos e aos corações aflitos. Meus irmãos, essa verdade nos move a uma evangelização confiante, sabendo que não é o que você vai falar, mas é que o Espírito Santo vai dizer ao coração do pecador. Se o Evangelho é poder de Deus para a salvação, não podemos nos calar. Não dependemos da nossa capacidade, não dependemos da nossa intelectualidade, não dependemos do que nós conhecemos de teologia. Basta nós sabermos que Cristo morreu por mim, que Cristo morreu por nós e anunciar a palavra da verdade, anunciar boas novas de salvação àqueles que estão perdidos. Proclame a verdade com ousadia, sabendo que Cristo resgatará infalivelmente cada um de suas ovelhas, dos seus eleitos, para a glória de Deus Pai. O texto continua. Louvemos a Deus que nos marcou com um selo inviolável do Espírito Santo como sua propriedade exclusiva. Louvemos a Deus que nos marcou com um selo inviolável do Espírito Santo como sua propriedade exclusiva. Nós vemos isso na segunda parte do verso 13. Essa segunda parte nos mostra algo maravilhoso para as nossas vidas. O texto nos conduz de uma forma natural do chamado eficaz para uma segurança inabalável. A segurança de todo o crente. Paulo nos mostra o que acontece imediatamente após ouvirmos. Ele fala sobre o crer e sobre o selamento
do Espírito. Essa é uma maravilhosa engrenagem da graça operando nos eleitos de Deus. Paulo, para compreendermos a profundidade dessa verdade, meus irmãos, precisamos primeiro olhar para a ação do Espírito Santo que habilita os eleitos a crer. O texto vai dizer, tendo nele também crido. Embora esse ato de crer seja uma resposta ativa e consciente do ser humano, em seu estado natural de morte espiritual, nós não podemos responder positivamente ao Evangelho. Não podemos acordar de manhã e dizer, hoje eu serei crente. Porque nós somos escravos do pecado. E o escravo, ele não tem poder sobre suas ações. Por isso, meus irmãos, o Espírito Santo, quem primeiro nos habilita a crer e a responder a esse chamado. A fé salvadora é um dom de Deus. O apóstolo dirá isso mais à frente, no capítulo 2, verso 8. É um dom, é um presente. Foi concedido mediante a regeneração operada pelo Espírito Santo. É o Espírito quem abre os nossos olhos, inclina a nossa vontade rebelde e nos capacita a abraçar Cristo como nosso Senhor e Salvador. Sem a ação do Espírito Santo, as algemas que nos prende, as vendas que nos cegam, nos impede de olhar para a cruz de Cristo e atender ao chamado de Deus Pai. Mas Ele antes nos habilita, por isso nós podemos crer e não somos mais escravos, mas sim servos de Jesus Cristo. O servo não faz por obrigação, o servo faz por prazer. Nós respondemos ao chamado de Cristo com alegria em nossos corações, reconhecendo que não somos mais condenados, mas fomos justificados por Cristo Jesus. Essa união vital nos introduz numa segunda e gloriosa realidade desse versículo, meus irmãos. O passivo divino deste selamento. Paulo afirma que categoricamente, fostes selados. O texto está em um tempo verbal que aponta para um fato histórico, definitivo e consumado. Já foi realizado plenamente. Você já foi selado. Tá, mas o que significa isso? Deus Pai é o agente soberano que realiza a ação de selar. O Espírito Santo, ele não é o selador, mas o texto nos diz que ele é o selo. Ele é o selo. Ele é a marca com que o Pai nos assina. Ou seja, a presença do Espírito Santo é um selo em nossas vidas. O Espírito Santo, na vida do crente, é um sinal inegável da obra do Espírito de Deus em nossas vidas. E para Ele, para a glória dEle. O Espírito constitui também o meio pelo qual o cristão pode ser guardado intacto até o dia do Senhor. Para a gente entender isso, nós precisamos entender o que seria essa metáfora que Paulo está usando. O que seria um selo? O selo, meus irmãos, era usado para algumas questões. Para garantir um caráter de autenticidade
sobre um documento, sobre um escravo, marcar uma propriedade ou proteger contra qualquer violação. Se você olhar o texto que fala sobre a morte de Cristo, você vai ver que muitos ali estavam com medo de que os discípulos roubassem o corpo de Jesus. Por isso eles pedem, vá lá e cola o selo no sepulcro. A autenticação e garantia de que aquele documento, de que aquele registro era verdadeiro. Podemos concluir, meus irmãos, na nossa experiência cristã, esses propósitos se fundem, pois a autenticação implica propriedade e proteção. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus nos sela com o Espírito, Ele está declarando que somos dele, que a nossa filiação ela é autêntica e que estamos eternamente protegidos contra a ruína e a apostasia final. Esta é uma transição, ou melhor, uma transação jurídica e comercial que foi consumada na cruz do Calvário. Nós podemos observar que até os dias de hoje, meus irmãos, quando nós queremos registrar um documento e provar a legalidade desse documento, nós procuramos os órgãos oficiais e é ali colado um selo, uma marca. Jesus consumou a sua obra redentora na cruz. Ele nos comprou com o seu sangue, como nós vimos no sermão passado. Somos propriedade exclusiva dele. Portanto, meus irmãos, nós fomos selados como uma garantia dessa transação final. O Espírito Santo em nós é o selo, é o registro, é a comprovação de que a transação foi paga e consumada, foi concluída. Somos agora propriedade. Deus nos detém. Deus já tomou posse de nossas vidas. Esta segurança eterna, meus irmãos, ecoa em toda a Escritura. Romanos capítulo 8, Paulo nos diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, co-herdeiros de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Em contrapartida, o próprio apóstolo Paulo também nos adverte no versículo 9, se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. O selo, então, meus irmãos, é um divisor de águas. Possuir o Espírito é uma marca inconfundível de pertencer à aliança da graça. Uma realidade que Deus jamais revogará. Pois, como nos conforta o texto bíblico, Paulo continua dizendo, ele é o Espírito da promessa, o penhor que garante que Deus terminará a obra que começou. Agora, meus irmãos, diante dessa segurança de que somos selados pelo Espírito Santo, o que faremos com as nossas vidas? Agora, diante da realidade que Deus nos comprou e registrou nossa vida em seu próprio nome, o que faremos? Primeiro, meus irmãos, essa verdade nos traz um consolo absoluto sobre as nossas dúvidas. Se você está em Cristo, a sua salvação não depende da instabilidade dos seus sentimentos, das suas forças, nem mesmo da sua fé.
mas da imutabilidade do Deus que não muda, sendo aqui redundante. O selo colocado pelo Pai é o próprio Espírito Santo. Deus jamais quebrará a sua própria marca. Deus jamais romperá aquilo que ele estabeleceu. Descanse nessa certeza, meus irmãos. Descanse nisso. Saiba que você pertence a ele e nada poderá te arrancar das mãos do seu Redentor. Segunda coisa, ela nos exige santidade prática. Se formos selados como propriedade de Deus, se você não pertence mais a você mesmo, se você não tem mais um compromisso de satisfazer os seus egos pessoais, se não é agora você que deve brilhar, agora você tem um dono, alguém que te comprou com um preço muito alto, todas as suas ações devem refletir aquele que te possui. O selo de Deus em nós é um chamado à pureza. Como o Espírito que nos sela é santo, nossa vida deve refletir santidade do nosso dono. Honre a Deus com o seu corpo, com a sua mente, com as suas atitudes, vivendo como uma propriedade do Senhor. E também, meus irmãos, isso deve nos encorajar a enfrentar as aflições dos nossos dias. O selo de Deus garante a nossa proteção espiritual e a perseverança dos santos até o final. O mundo pode nos afligir, as provações podem nos cercar, até a morte pode tentar nos abalar. Mas em Cristo Jesus, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. E isso é nos garantido pelo Espírito Santo, o selo da promessa que nos guarda. E Paulo, então, termina no verso 14. Chegamos nesse que é o ápice dessa doxologia trinitária, desse louvor ao Deus Trino. Depois de contemplarmos o chamado eficaz do Pai, o selamento pelo Espírito Santo, Paulo agora nos projeta para o futuro, para a nossa redenção, para a consumação. O versículo 14 funciona como uma âncora para a nossa esperança escatológica, revelando que a salvação que hoje nós experimentamos em parte será consumada de maneira plena e absoluta. A lógica que Paulo traz aqui é que aquele que chamou e selou é o mesmo que garante a nossa glorificação final. Se nós observarmos todo o enredo desse capítulo, não há dúvidas. Não pode restar dúvidas em nosso coração. Podemos olhar para a eternidade e nos alegrarmos. Ele fez isso dando o seu próprio Espírito como garantia. Ele fez isso entregando o seu próprio Espírito como garantia de suas promessas para as nossas vidas. O Espírito é a garantia de nossa herança. O termo que é traduzido aqui como penhor ou garantia remete a um vocabulário técnico extraído do mundo comercial e jurídico daquela época. Para ajudar a entender o que significa esse termo, eu trago aqui as palavras de um comentarista sobre esse texto, Francis Foulkes. Ele diz: num negócio entre duas partes, o penhor era o pagamento parcial, que dava a certeza de que o pagamento total será feito.
E corroborando com ele, o reverendo Hernandes Dias Lopes nos mostra que essa palavra significava o sinal em dinheiro que um comerciante tinha de depositar com antecedência ao fechar um contrato. Dinheiro que ele perderia caso a operação não se consumasse. Talvez você já ouviu sobre essa modalidade de crédito, o penhor. Você pega um bem seu e deixa como garantia, e você só retém ele de volta quando você pagar a sua dívida. Esse pagamento inicial é a garantia absoluta que Deus terminará a sua boa obra em nossas vidas. Ou seja, o Espírito, meus irmãos, é o primeiro pagamento que garante aos filhos de Deus que ele terminará a sua obra em nós, nos levando para o gozo da glória eterna. Assim, meus irmãos, o que você precisa entender é que a primeira parcela é o penhor, ou a garantia da glória que está por vir. Uma glória que vem não quando a alma se separa do corpo, mas especialmente na grande consumação de todas as coisas, na volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A presença do Espírito em nós não é apenas uma verdade teórica, mas uma experiência real nas nossas vidas hoje, daquilo que nós viveremos na eternidade. A alegria, a paz, a santidade que o Espírito gera em nós hoje são as primícias das colheitas eternas. Se a primeira prestação, a primeira parcela, a entrada é tão maravilhosa, meus irmãos, tentem imaginar quando o pagamento for completo. Esta é a certeza que o texto nos concede, uma esperança inabalável em meio aos nossos sofrimentos, em meio às nossas angústias. Se o Espírito Santo é o penhor, ele é a garantia da nossa herança, as dores, as enfermidades, as perdas deste mundo não tem a palavra final sobre as nossas vidas. O nosso corpo pode gemer, podemos sofrer os efeitos da queda, mas o penhor, a garantia de Deus é o teu Espírito Santo que habita em nós. Olhe para além das aflições temporais. Olhe além daquilo que é passageiro. E firme a tua mente, o teu olhar na eternidade, porque ela está garantida, não é por palavras humanas, mas é pelo próprio Espírito Santo que habita em nós. Ele é a garantia da consumação da obra redentora de Jesus Cristo. Isso nos conduz, meus irmãos, a um novo pensamento. Qual é a duração deste penhor ou dessa garantia em nossas vidas? Paulo nos diz, até o resgate de sua propriedade. A ideia do apóstolo aponta para a consumação física e cósmica da nossa redenção. Embora a nossa alma já tenha sido resgatada do poder do pecado, nós ainda aguardamos a restauração final, a redenção final dos nossos corpos na ressurreição dos últimos dias. Quando Cristo, então, voltar em poder e glória, quando os mortos ressuscitarem primeiro, quando nós subirmos juntamente com Ele, Deus, então, consumará a sua obra redentora para a glória de Deus Pai. Somos uma propriedade adquirida, comprados com preço infinitamente alto.
Quando essa redenção se consumar na segunda vinda de Cristo, o seu povo, agora plenamente livre do pecado, das consequências do pecado, da dor, do sofrimento, nós viveremos plenamente a glória, juntamente com Deus Pai. Essa verdade que nós vemos aqui, meus irmãos, destrói qualquer autonomia humana. Nós não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos ao nosso Salvador Jesus Cristo. O fato de pertencermos a Ele nos dá essa segurança, essa alegria, esse antigozo da glória que há de vir. Essa segurança pactual, ela ecoa pelo Novo Testamento. Quando nós olhamos textos como, por exemplo, 2 Coríntios 1, 22 e também o capítulo 5, verso 10, quando Paulo repete que Deus nos selou e deu o penhor do seu Espírito aos nossos corações. Também, ainda em Romanos 8, 23, onde ele afirma que nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Você deve viver todos os dias como aguardando, como alguém que aguarda o retorno de Cristo. Você já se pegou olhando para o céu como se estivesse esperando ele se abrir? Não sei quantos de vocês viram, mas na noite passada houve alguns meliantes invadiram o canal de alerta da Defesa Civil e muitas pessoas acordaram de madrugada com o alarme do celular tocando alto. Ontem eu falando com meu pai lá em São Paulo, ele disse que recebeu esse alerta e leu lá no celular um barulho estrondoso e viu lá alerta de invasão. Ele já levantou, já acendeu as luzes, na mente dele, ainda dormindo, obviamente, ele pensou que estavam invadindo a casa dele. Eu falei, pai, vai ser mais ou menos assim. Quando a trombeta ressoar, será um barulho estrondoso que vai acordar aqueles que estarão dormindo e nós seremos resgatados para a glória eterna. Meus irmãos, nosso Deus, Ele não é um comerciante falido que vai perder o depósito inicial que Ele fez. Ele é o Senhor Todo-Poderoso que consumará infalivelmente a transação que Ele iniciou. Ele cumprirá aquilo que Ele prometeu. Ele virá para nos resgatar, para nos tirar deste mundo de trevas. E assim como nos dois últimos sermãos, nós vemos que este trecho também termina com uma frase muito importante. Qual é o objetivo supremo de toda essa engrenagem que nós vimos nesses 3 últimos domingos? O texto termina dizendo, em louvor da sua glória. A salvação dos eleitos, meus irmãos, não tem um fim em você. Não tem um fim no homem, mas na exaltação do próprio Deus. Cada etapa da redenção, a eleição do Pai, a expiação do Filho,
O selo do Espírito Santo converge para o mesmo oceano, que não é o Arroio do Silva, mas é a adoração do Pai. Toda a obra do Pai, toda a obra do Filho, toda a obra do Espírito Santo que nós vimos nesses 3 domingos, tem uma fonte, a maravilhosa graça de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Cristo nosso Senhor. Mas também tem um propósito único e definitivo, a glória do nosso Criador. O nosso fim principal, o fim principal de todo homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Fomos salvos para a glória de Deus, para que essa glória fosse eternamente proclamada e admirada em nós e através de nós. Se o fim supremo da nossa salvação é o louvor da glória de Deus, nossas vidas não devem refletir mais como vivemos no mundo perdido, mas deve refletir única e exclusivamente a glória de Deus. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça única e exclusivamente para a glória de Deus. Nós somos salvos não somos salvos para vivermos para o nosso próprio brilho, para o nosso reconhecimento na sociedade. Não somos salvos para ser melhor do que ninguém. Nós somos salvos para glorificar a Deus, para praticar as boas obras que Ele, de antemão, preparou para que você andasse nela. Viva de maneira que o mundo, ao olhar para você, seja constrangido a glorificar o Deus Pai Todo-Poderoso que estás nos céus. Viva de maneira que, ao olharem para você, possam te reconhecer como um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus e glorificar aquele que te comprou. Viva para glorificar aquele que impediu que você fosse condenado à morte e ao inferno. Todo louvor e glória seja dado a Ele. Meus irmãos, ao chegarmos no final deste maravilhoso hino de louvor e adoração ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, somos convidados a olhar para trás e contemplarmos a maravilhosa paisagem da graça soberana que cruzou o nosso caminho. Nós fomos conduzidos pela Escritura a olhar para a nossa própria história sob a ótica da eternidade de Deus. Hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, nós falávamos que muitas vezes nós questionamos algumas questões, alguns temas teológicos, porque nós olhamos pela ótica errada. Nós olhamos pela nossa mente ilimitada. Melhor, pela nossa mente limitada. Nós olhamos como alguém que tem um olhar pequeno apenas sobre aquilo que está acontecendo no momento. Mas nós devemos olhar com uma cosmovisão, ou seja, uma visão do todo. Entender desde a criação, queda, redenção e consumação. E como essas verdades, então, meus irmãos, que nós vimos hoje, deve refletir em nossas vidas quando sairmos por essas portas. Então, concluindo, em primeiro lugar, saia daqui com o coração inundado de profunda humildade. Lembre-se de que estávamos espiritualmente mortos, insensíveis e completamente alheios à aliança.
se hoje você ouve a voz de Deus, se hoje você crê profundamente na comunhão com o Senhor Jesus Cristo, não é pelos seus méritos, você é um miserável pecador que não pode tomar uma decisão sozinha de caminhar em direção à cruz, mas foi Deus, em sua soberania e graça, que nos acolheu e nos uniu a Cristo Jesus para sermos santos e irrepreensíveis. A glória da nossa salvação não é nossa, mas é inerente, única e exclusivamente a Ele. Em segundo lugar, irmãos, saiam daqui com a alma preenchida por um consolo absoluto contra qualquer dúvida que haja no seu coração. Se você está em Cristo, a sua segurança é eterna e não repousa na sua instabilidade, nos seus sofrimentos, na sua falta de fé, na sua pequenez. Mas creia que Jesus Cristo, o Pai, através do Espírito Santo, te marcou com um selo inviolável, de forma permanente, que ninguém poderá romper. Creia que você está seguro nas mãos do seu Redentor. Em terceiro lugar, meus irmãos, saia daqui com uma esperança inabalável e uma vida de adoração constante. O Espírito Santo em nós, ele é o penhor, ele é a garantia jurídica de que o nosso Deus consumirá essa transação. Quando Jesus Cristo sobe naquela cruz, ele diz: tetelestai, está pago. Toda a acusação que era contra você foi rasgada na cruz de Cristo. No tribunal divino, não haverá mais condenação para a sua vida. Aleluia. Nossas dores, enfermidades, gemidos, tudo isso terá um fim. Na consumação, na ressurreição do corpo, na vida eterna, contemplaremos o nosso Deus face a face. Fomos salvos para o louvor da sua glória. Então viva como uma vida de louvor ao Deus eterno que te amou. Nosso Deus não é um comerciante falido que não tem condições de pagar aquilo que ele contratou. Mas ele estabeleceu uma aliança com o seu povo. Ele é fiel e justo. Ele é o Senhor Todo-Poderoso que entregará a sua herança completa. Vivamos então ao sair por essas portas para o louvor da sua glória, hoje e até a eternidade. Amém. Meus irmãos, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, somos gratos a Ti, Pai, pelo Teu grande amor demonstrado na cruz. Louvamos o Teu nome, ó Pai, porque na eternidade o Senhor nos escolheu, nos predestinou para a Tua honra e para a Tua glória. Na plenitude do tempo, o Senhor enviou o Seu Filho para pagar o preço do nosso resgate, para nos trazer novamente para Ti. E agora, ó Deus, nós podemos olhar para a eternidade futura e contemplar o Teu grande amor, sabendo que as nossas vidas estão nas mãos de um Deus vivo e poderoso que cumprirá as Suas promessas. Assim, ó Deus, clamamos que o Senhor conforte, console e fortaleça a Tua igreja aqui, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.